Boa noite a todos e a todas. É com grande alegria que estamos hoje aqui para o lançamento da Cidade, Outros Olhares e Vários Atores. Eu estou aqui fazendo dois papéis, um de editora e o outro de autora. Como editora, eu quero dizer da minha alegria, da Irã, que é uma editora nova, está publicando seu 8º livro sem nunca perder a qualidade. Qualidade que se expressa no conteúdo, e eu agradeço muito aos autores, qualidade que se expressa na produção visual, com uma excelente diagramação e com a capa feita por Marcelo Paz, que é sempre um diferencial nos livros da Irã. Esse ano ainda lançaremos mais 4 livros e daremos início a uma coleção de relações internacionais. Como autora, eu quero falar sobre a imensa alegria de estar lançando um livro que consagra a parceria entre mim e a professora Érica Sarmento. Um livro que eu considero ousado e inovador, pois ele trabalha com a questão migratória para além de um lá e cá de circuito único marcado pela transposição de uma e 2 fronteiras nacionais, porque ele contempla trânsitos múltiplos e aproximações culturais entre migrantes de nacionalidades múltiplos entre fronteiras. A Érica depois vai voltar a isso. Nesse enfoque, recuamos à história da península e à província chamada Galécia Romana, que incluía partes de Portugal, do norte de Portugal. Eu me lembro bem um dia em que o livro começava a tomar forma, em que uma viagem em Portugal, eu sentei em um banco na beira do Minho, na cidade de Caminha, e fiquei olhando a outra margem, que é a cidade espanhola de La Guarda, e refletindo sobre essa questão da facilidade desses trânsitos entre o lá e o cá. E aí depois atravessei a ponte e fui comprar um queijo espanhol que eu adoro, do outro lado do Minho. É possível dizer que o livro consagra observações que foram comuns a mim e a Érica em temporalidades diferentes e em locais diferentes, portanto, nasceram separadamente e caminharam numa mesma direção. Quando nós contemplamos, ao fazer nossas teses de doutorado, a questão dos indesejáveis, quando eu trabalhei com expulsão de estrangeiros de uma maneira generalizada, abordando várias nacionalidades. E foram publicadas em livro. O meu, em 1996, que ganhou uma segunda edição agora, em 2021, numa coedição entre a editora Irã e a editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a EduERJ. Essas aproximações de tema e de abordagem resultou, inclusive, no nosso primeiro encontro, na cidade do Porto, em finais do século passado, já estamos falando do século passado, creio que em 2007, por ocasião de um seminário sobre a migração portuguesa no Rio de Janeiro,
onde eu encontrei pela primeira vez a jovem Érica, né, que estava, então, escrevendo a sua tese de doutoramento, vibrante, como sempre, né? Essa mulher dinâmica, como sempre é, competente e vocacionada para a pesquisa. Essa parceria, que me tem sido gratificante, resultou em um livro ousado, inédito e provocador, que eu tenho certeza que abrirá horizontes ao leitor quando ele tiver com o livro em suas mãos, né? Aqui está o livro. A capa são fotos do Rio de Janeiro, capa feita pelo Carlos Marcelo Taz, né? Que também é vibrante, como o livro também é. E dando uma palhinha, antes de eu passar a Érica, eu vou ler o sumário para vocês. Primeiro capítulo intitula-se Rio Minho, duas margens de uma longa história. O segundo capítulo chama-se Uma Jangada de Pedra, e a expressão pertence a Saramago, é o título de um livro dele, em direção a terras brasileiras. O terceiro capítulo chama-se Deslocamentos em uma cidade em marcha, ou em movimento. O quarto capítulo chama-se Ibéricos, Estratégias de Sobrevivência. O quinto capítulo chama-se Pão e Dinamite, Trabalho e Radicalismo Político. O sexto capítulo, Entretenimento, Empreendedores no Alvorecer Republicano. O sétimo capítulo, Trajetórias à Margem da Boa Sociedade. E o último capítulo, como não podia deixar de faltar, Elas, Narrativas no Feminino. Tenho certeza de que esses títulos, né, que foram inspiradores para nós, né? Eu costumo, e a Érica também, pensar muito no título, porque eles são o primeiro registro do que o leitor vai encontrar ao ler o livro, né? Espero que tenha despertado também a atenção de todos vocês. Eu vou passar, então, a Érica, e depois, pelo YouTube, vocês podem fazer alguma pergunta, caso desejarem, que nós estamos à disposição para responder. Érica, mais uma vez, o meu muito obrigada pela parceria. Boa noite, né? Boa noite a todas, a todos. Nossa, é muita emoção, né? Eu acho que esse livro ele representa uma trajetória, toda uma trajetória, né, que envolve não só questões profissionais, acadêmicas, de pesquisa, mas envolve uma admiração, uma amizade, uma fase da minha vida em que eu estava cursando o meu doutorado na Galícia e conheci a professora Lenar, né, e eu acho que tem situações na nossa vida que mudam, né, mudam toda a nossa trajetória, né, conheci professoras maravilhosas do Brasil, que hoje eu tenho a sorte de serem minhas amigas, e uma dessas pessoas que eu já estava lendo o livro para minha tese, Os Indesejáveis, que eu fui buscá-lo diretamente na UERJ, que hoje é a minha universidade, o livro da professora Lenar, Os Indesejáveis, né, que foi uma das referências da minha tese e que me abriu, né, muitos horizontes, especialmente para a história social, né, que na época eu trabalhava muito com a história demográfica das imigrações, trabalhando na minha tese
sobre a migração galega no Rio de Janeiro, né, no século XIX e no século XX, nas grandes migrações. Então, a partir dali, eu vi uma conexão que a professora Lenar, sabiamente, e de uma forma muito precoce, já tinha sinalizado nesse livro, que, se eu não me engano, ele teve a primeira publicação em 1996, né? Eu defendi o meu doutorado em 2006. Então, ele me abriu esses horizontes e me sinalizou ali um entrosamento entre portugueses e galegos, que eu sabia que existia, mas nenhum trabalho no Brasil tinha sinalizado de uma forma tão clara ou destacado como o trabalho da professora Lenar. E aquilo me impressionou muito, né? Porque a gente pensa em imigração, durante muito tempo se pensou na questão do Estado, né? Do Estado-nação, e eu trabalhava a partir de regiões, né? De regiões migratórias, né? De grupos migratórios, e aí estavam os galegos, que eu passo a considerar, junto com os portugueses do Norte, um único grupo de imigração para o Rio de Janeiro, por sua historicidade, semelhanças linguísticas, físicas, culturais, né, que pega toda essa região aí, especialmente a região do Minho, né? O Alto Minho, o Baixo Minho é a parte da Galícia. Então, havia já toda essa afinidade dentro da minha pesquisa. E estudando, lendo o livro da professora Lenar, eis que eu vejo ali, né, na parte dos indesejáveis, desse período de expulsão dos estrangeiros, que ela sinaliza, né, essa cooperação entre os espanhóis da Galiza. Ela percebe isso, né, que existe um grupo majoritário no Rio, que são os galegos, né, e é algo que realmente você não encontra na historiografia nesse momento, essa sinalização dessas regiões com seus fluxos migratórios. Pensa sempre nos espanhóis, e não se tinha essa sensibilidade para abordar essas regiões que migraram para o Rio de Janeiro, né? Então, a partir daí, de outras pesquisas, né, eu fui desenvolvendo essa relação entre os galegos e os portugueses no Rio de Janeiro. Depois eu me inseri na UERJ, né? Eu pedi um pós-doutorado. Felizmente, naquele momento, a professora Lenar aceitou e acolheu muito bem, e eu comecei a fazer, com uma bolsa FAPERJ, né, um pós-doutorado na UERJ, no Laboratório de Estudos de Imigração, que a professora Lenar fundou e era a coordenadora, né? E a partir daí fiquei próxima, né, acompanhando também o trabalho da professora e dialogando dentro daquele espaço acadêmico, né? Então, esse meu trabalho de pesquisa, ele vem da minha tese, né, desse período que eu passei na Galícia, em Santiago de Compostela, na universidade, e dei continuidade aqui no Rio, quando eu cheguei, e começamos a observar, né, a própria palavra galego, que é um xingamento, né, muitas vezes usado contra os portugueses, né? Então, esses galegos naturais da Galícia conviviam, né, com essa invisibilidade dos falsos galegos, digamos assim, como eram chamados os portugueses. Então, havia um imaginário, né, e aí a gente começa a perceber em todas as documentações esse convívio e esse conflito que eu chamo nos trópicos, né, que a gente trabalha bem aqui nesse livro, né, que
são essas afinidades, né, dos galegos e dos portugueses na cidade, e, ao mesmo tempo, claro, também conflitos e rivalidades que a gente percebe nas fontes. Então, questões muito interessantes que fazem parte do cotidiano carioca, do ócio, né, do mundo do crime, que a professora Helena trabalha tão bem no livro Os Indesejáveis, e que foi a partir dele que eu trabalhei a expulsão dos galegos, né, e consegui identificar também portugueses ali juntos, né, nas associações, por exemplo, no Centro Galego, cujo o único grupo de imigrante que podia participar das assembleias eram os portugueses, nem sequer os brasileiros podiam participar, eles não tinham voto, mas eles podiam estar presentes, né, que era uma coisa fechada, era uma associação que eles discutiam questões próprias, né, dessa coletividade. Então, para eles era algo sempre muito sagrado, de uma parcela dessa imigração que estava dentro dessas associações, né? Então, eu acho que o livro ele traz essa história comparada, essa história cruzada de dois grupos muito importantes e que, quantitativamente, qualitativamente, e isso fica bem explícito aqui nessas 200 e poucas páginas, e que foi muito silenciado pela historiografia, né? Os portugueses também, e muitas vezes condenados, né, pelo fato de ser português, pelo fato de ter sido colonizador, e os galegos, de quebra, por serem considerados portugueses, também ficaram invisíveis. Então, participação como intelectuais, como lideranças sindicais, movimentos operários, participação no comércio, né, homens que tiveram uma ascensão econômica importante e que não tiveram, durante muito tempo, um reconhecimento na historiografia, né, a ponto de alguns historiadores dizerem, não, os espanhóis, por exemplo, e vale para os portugueses, não têm um grupo intelectualmente formado como os italianos em São Paulo, né? Então, assim, você percebe muitos prejuízos, muitos preconceitos em relação aos ibéricos, né? Aqui não é uma questão de ser santo ou anjo, né? Ou santo ou demônio, é uma questão de que realmente eles participaram, eles contribuíram, eles tiveram muitas estratégias de sobrevivência, eles participaram de uma sociedade, no caso do Rio de Janeiro, do pós-abolição, convivendo, disputando o mercado, né, pensando nos imigrantes brancos pobres, né, com a mão de obra negra, no século XIX, já com a mão de obra escrava. Então, a gente percebe na documentação do século XIX, né, onde no meu livro, Galegos nos Trópicos, eu faço um mapeamento, e a gente fala um pouco aqui no livro, né, desses ibéricos pelas freguesias principais do Rio de Janeiro, né, os ambulantes, por exemplo, muitos portugueses e muitos galegos associados no mercado ambulante, que era um mercado africano, né, de descendentes de escravos. Então, eles estavam ali no dia a dia disputando, né, os padeiros, por exemplo, que também era um mercado, era uma profissão de maioria, eram negros, eram descendentes de africanos, ex-escravos, também estavam os portugueses e os galegos, né? Então, existe toda uma sintonia, né, e daí essa ideia de que não existiram bairros étnicos no Rio de Janeiro, como em São Paulo, exatamente porque havia ali, né, eles estavam invisibilizados dentro dessa cidade, dentro dessa territorialidade, de como o Rio de Janeiro se organiza, não ser uma cidade operária como São Paulo, né, mas eles estavam o tempo todo
tendo esse contato com a população, né, através dos bares, do pequeno comércio, das casas de pensão, dos hotéis, né, os hotéis para as classes populares. Então, esse contato era essencial, né, foi essencial para que esses grupos percebessem as necessidades da população carioca. Então, você vê muitas sociedades de galegos e portugueses, né, em pequenos comércios, comércios que eram de alimentos ou hospedarias, pensões, casas de pasto, né, que era o que aquela população ali, né, do porto, da região portuária, né, daquelas áreas principais necessitavam naquele momento, né? Então, assim, nós convidamos vocês a lerem, né, esse livro, que realmente a capa ficou linda, né? Parabenizar o Marcelo e a editora Ayran, eu também quero agradecer, porque realmente a encadernação, toda a produção do livro, né, ficou de excelência, e eu acho que esses grupos, assim como outros, né, mas nós estamos falando dos ibéricos, que já se encontravam lá na Península Ibérica, né, que já cruzavam essas fronteiras criadas, né, eles fizeram parte da modernização do Rio de Janeiro, né, da construção dessa cidade, né, do que ela é hoje. Então, são grupos vitais para entender a história do Rio de Janeiro, né, contemporânea. Eu acho que sem esses grupos migratórios a gente não consegue entender, né, e a documentação mostra muito bem isso, esses vínculos de solidariedade, essas redes de solidariedade, esse contato com a classe trabalhadora, com os mestiços, com a população negra, né? Então, é um grupo que realmente ele se envolveu com esse cotidiano, com o desenvolvimento dessa cidade, né? Então, acho que eles merecem essa visibilidade, merece que essa história seja escrita e que esse é um projeto que levou muitos anos, né? Assim, eu sempre falando com a professora Lenar, eu falei, professora Lenar, vamos, e ele na pandemia ganhou fôlego, né? E eu estou extremamente, eu acho que feliz e emocionada por fazer parte, né, dessa história e estar ao lado da professora Lenar. Nós já tivemos artigos juntas, né, já escrevemos, mas essa obra realmente é um presente, né? Eu acho que é um presente para mim, como orientanda de pós-doutorado que eu fui dela, como aluna, digamos assim, não de fato, mas a partir da leitura de seu livro, né, no meu doutorado, e por considerá-la uma pessoa vital no meu aprendizado e na minha vida, né? Porque quando eu volto para o Brasil, eu volto com 28 anos, né? 28, 29, quando eu termino o meu doutorado. Então, na verdade, a minha formação, ela continua na UERJ, né? Ela continua ali com o professor Lenar, com todos os colegas, os professores da UERJ, do Rio de Janeiro, né? Então, eu também me considero formada posteriormente, a minha maturidade, digamos assim, né, construída aqui no Rio de Janeiro e na UERJ, né? Então, para mim, é uma alegria, né? E eu acho que a gente... Uma satisfação, né? Vocês conseguem imaginar o que eu estou sentindo com a publicação desse livro, né? Então, acho que agora a gente pode
abrir um pouco para que as pessoas possam perguntar ou, não sei, fazer alguma reflexão aí pelo canal da editora. Muito obrigada. Bom, antes de reassumir como editora, eu queria dizer que a Érica é dinâmica, é vibrante, é competente, é generosa, né? Nem sempre na vida acadêmica, esse tipo de depoimento que a Érica faz, a gente tem o prazer de ouvir. Muito obrigada, Érica. Para mim também é um presente, um livro em que o nosso nome está mais uma vez junto, em livro pela primeira vez. Eu queria dizer que o livro já está disponível no site, para quem quiser adquirir. Eu pediria aos que nos estão assistindo que nos ajude a divulgar, né? E dizer que, metaforicamente, eu convido a todos a pegar essa jangada de pedra, né? Que se desloca para o Rio de Janeiro, mais uma vez lembrando que eu estou usando a expressão do Saramago, né? Para acompanhar o que foi a vida de portugueses e galegos no Rio de Janeiro, na Primeira República, mas também no pós-Segunda Guerra, que nós colocamos alguma coisa, mas principalmente na fase da chamada Grande Imigração, né? Então, como a Érica falou, quem quiser perguntar alguma coisa, fazer alguma observação, nós estamos às ordens. A Irã, de alguma maneira, tem uma quantidade expressiva de livros sobre migrações. A própria Érica está coordenando uma outra, junto com o André Azevedo, uma outra coletânea que vai sair. Vai sair ainda este ano também um livro sobre francesas no Rio de Janeiro e um livro sobre italianos em Volta Redonda, Rio de Janeiro também. E um outro livro também organizado pela Érica, ou autoral, acho que é autoral da Érica, né? Então, digamos que as migrações constituem uma linha bastante forte, uma linha editorial bastante forte da Irã, né? Bom, quem quiser perguntar alguma coisa, vamos ver se tem alguma questão aqui colocada. Eu agradeço muito a todos que estão aqui conosco. São vários, né? Do Labime, professores do departamento, como a Ângela, como a Tereza, alunos da graduação, do mestrado, do doutorado. É muito bom estar aqui com vocês. Bom, parece que não temos nenhuma pergunta objetiva de ninguém. Então, Érica, eu gostaria que você se despedisse, então, para eu encerrar. Então, eu também queria agradecer aos professores, amigos e colegas da UERJ, né, que pararam aí um tempinho das suas vidas tão atribuladas, né, para nos acompanhar aqui no lançamento. Dizer que no dia 5 de abril, de 16 às 18 horas, nós teremos um lançamento presencial na UERJ, né? Iremos divulgar, obviamente terá um número limitado de pessoas, porque ainda estamos nessa situação, mas, enfim, tentaremos rever, né, e atender a todos aqueles que quiserem estar conosco, né? Então, agradecer aí mais uma vez esses amigos, colegas da UERJ que estão aqui, amigos de longa data, né, os orientandos que trabalham em migração, que aqui, e orientandas, né, que estão presentes e que, de certa forma, né, continuam esse legado, alimentando os estudos de história, os estudos migratórios, isso é super importante, né, e tem uma amiga galega aí, a Silvia, né, que está aqui,
muito galega, né, Silvia? Então, que fez doutorado comigo em Santiago, né? Um bico para Silvia. E é isso. E acho que é um momento que a gente quer compartilhar com todos, né? Todos os que puderam estar. A gente sabe que a rotina é muito difícil, né? Todos muito assoberbados, assoberbadas. Então, gratidão, né? Muito obrigada aí pela presença. Bem, eu quero agradecer também, e as palavras gentis e generosas, né? Que eu estou lendo aqui no chat, isso é um incentivo enorme, principalmente quando vem de pessoas, né, tão queridas, ligadas também à vida acadêmica, né? E, como eu disse, convidar todos a, metaforicamente, pegar essa jangada de pedra e mergulhar na trajetória desses galegos e portugueses que se deslocaram da Península Ibérica para o Rio de Janeiro, né? Lembrando que as migrações constituem um processo muito complexo que não pode ser esgotado num simples deslocamento de um lugar para o outro, porque os deslocamentos são múltiplos, né? Há idas e vindas, e retornos, e reimigrações. Então, é um processo extremamente complexo, né? Que sempre é gratificante escrever sobre ele e conhecer melhor como se dão essas reconstruções da vida, né? Quer dizer, esse cotidiano que você recompõe em outras terras, por vezes, por vias dramáticas, né? Como está expresso num livro que a Érica amanhã também vai ter oportunidade de discutir, eu vou estar comentando. Muito obrigada a todos e a todas. É uma felicidade muito grande que nós estamos vivendo nesse momento. Boa noite.